Olá, nós estamos começando mais um estudo bíblico. Nós estamos estudando o Apocalipse e nós já estamos no capítulo 8 de Apocalipse. E hoje nós vamos falar da abertura do sétimo selo, os 7 anjos com as 7 trombetas, as 4 primeiras. Aqui Apocalipse 8 está escrito assim: havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Nós vamos lembrar aqui, irmãos, nós estamos na grande tribulação. Nós estamos falando agora da grande tribulação. A igreja não se encontra mais aqui e o Espírito Santo também não está mais na terra. É aquele momento que o Satanás tem posse total da terra. E Deus vai permitir ele governar essa terra por 3 anos e meio. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Incensário, o incenso significa adoração, como nós já estudamos nos vídeos anteriores. E o ouro representa a divindade de Deus. O incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos. As orações de todos os santos estão aí nesse incensário, com todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Veja, esse aqui é toda a visão que João teve. Foi montado um cenário para que João visse e escrevesse o que haveria de acontecer. E ao anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, que por certo era um meteoro. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Aqui, irmãos, nós vejamos aqui, vamos lembrar que o Apocalipse é um livro de símbolos.
Nem tudo que está escrito na letra é aquilo que se lê na letra. Então, é simbologia. Tem muito símbolo aqui. Vamos observar a estrela. Uma estrela, o Sol é uma estrela. E o Sol é maior do que a Terra 1.300.000 vezes. Que o Sol é maior do que a Terra. E o Sol é uma das menores estrelas que se tem. Então, veja, Apocalipse fala que a estrela vai cair na Terra. As estrelas vão cair na Terra, então tem muitas coisas que é simbólica. Uma estrela, não tem como uma estrela cair na Terra. A estrela, ela é fixa. E uma estrela é muito maior do que a Terra. Então a Terra, perto de uma estrela, é como se você pegasse aí um grão de arroz, e pegasse aí uma baleia e comparasse uma baleia com um grão de arroz. A estrela seria o quê? A estrela seria uma baleia, o tamanho de uma baleia. E o grão de arroz seria do tamanho da Terra. Então veja que a estrela é muito maior, a Terra é muito insignificante perto de uma estrela. E lembrando também que quando os anjos terrenos vieram à Terra, como por exemplo Lutero, João Wesley, William Branham, o apóstolo São Paulo, era um anjo terreno. Quando o anjo terreno pregava a sua mensagem, igual Paulo veio, que foi o primeiro anjo, e as pessoas não aceitaram a mensagem de Paulo, então um anjo desse jogou uma praga na terra, aí veio uma praga. Então tudo isso que cai na terra são pragas. Essa gripe do frango, gripe do porco, isso são pragas também que caem antes do arrebatamento. Não é só na grande tribulação que vai cair pragas. Então, pragas estão sempre caindo. Vê a AIDS, tudo isso daí são pragas caídas, jogadas por esses anjos. Então, aqui é simbologia, o Apocalipse é simbologia. Aqui está a trombeta. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como fumo de uma grande fornalha, e como fumo do poço escureceu o sol e o ar, e do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas sobre aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. As pessoas que não receberam o evangelho correto. Então essas pessoas vão ser atormentadas, como são atormentados também agora. Então não é só na grande tribulação, não. Isso está acontecendo agora também. Muitas pessoas tendo depressão por não aceitar a palavra de Deus, o vazio por dentro. Então essas pessoas sentem um vazio muito grande por dentro. Pessoas que estão só interessadas só em dinheiro, então essas pessoas sofrem. Elas tiram uma foto, elas fazem live sorrindo, mostrando que estão felizes, mas por dentro elas estão insatisfeitas, elas estão deprimidas. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião. Agora veja bem o tamanho do tormento que essas pessoas vão sentir e que muitos já estão sentindo, irmãos. Quando fere um homem
Naqueles dias, os homens buscarão a morte na grande tribulação e não a acharão. Muitos vão pular de prédios, tentar o suicídio, mas Deus não vai permitir. A pessoa vai cair no chão todo esborrachado, todo quebrado e vivo. Agora imagine os sofrimentos. O sofrimento. Deus não vai permitir ninguém morrer. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Veja, o poder da vida e da morte está com Deus. Se Deus não permitir, nenhuma pessoa pode morrer sem que Deus o deixe morrer. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados. Agora reparem aqui, irmãos. O parecer dos gafanhotos. O que parece gafanhoto? Veja, o parecer de gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra. Veja os helicópteros. Se não aparece com gafanhoto. A mesma coisa, o helicóptero parece com gafanhoto, mesmo jeito. E olha os tanques de guerra, vejam aqui, ó. A gente imagina uma coisa e a outra. A própria Bíblia, bem dizer, fala. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados. O que parece com cavalo aparelhado? Os tanques de guerra. Os helicópteros, os aviões. E sobre as suas cabeças havia umas que coroas, semelhante ao ouro. O helicóptero tem isso. Essas coroa em cima, como ouro. Tanque de guerra, seus rostos eram como rostos de homens. Parecem mesmo, rostos de homens. Os helicópteros, os aviões. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. Veja, o cabelo de mulheres, o que é? Míssil. O que sai dos aviões? Míssil, o que parece? Cabelos de mulher. Quando os aviões estão fazendo manobras, o que sai? Aquela fumaça. O que é aquilo? Não parece com cabelo de mulheres? Aqui é a guerra, a Terceira Guerra Mundial. Os seus dentes eram como os de leões. E tinham couraças como couraças de ferro. Veja as couraças de que é? Ferro. O que é ferro aqui? Tanque de guerra. Armas. O ruído das suas asas era como o ruído de carros. Veja. Quando passa um avião de guerra, passa muito baixo, que faz aquele barulho. Asas como ruídos de guerra. Muitos cavalos correm ao combate, tanque de guerra na terra, veja, não parece semelhante a cavalos? E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões. O escorpião não tem uma cauda, os helicópteros não têm cauda, os aviões quando soltam aquelas fumaças, e os aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Tinham sobre si o rei, o anjo do abismo, e em hebreu era o seu nome, em Abaddon, e em grego Apolião. Apolião, passado, é lá um ai, eis que depois disso vem 2 ais. Então, irmãos, o mundo hoje não suporta nenhuma bomba atômica. Quem está segurando a bomba atômica o Senhor Jesus Cristo está segurando. Porque existe um povo aqui embaixo que é a noiva. Deus não permite a guerra acontecer. Ele segura, porque o Espírito Santo vai sair dessa terra aqui primeiro, para depois acontecer a Terceira Guerra Mundial. É por isso que a Terceira Guerra Mundial não aconteceu ainda, porque o Espírito Santo está aqui. Então, quando o Espírito Santo sair dessa terra, o espírito do diabo desce no anticristo e se torna a besta. E aí isso aqui entra em colapso. E o 5º anjo tocou a sua trombeta. Eu vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu-se o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E o fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm
nas suas testas o sinal de Deus. Aqui vocês podem observar aqui, ó, que a marca da besta não é um sinal, como as pessoas pensam que a marca da besta é um sinal na mão, como se fosse uma tatuagem na testa. Não é isso. O que que você tem na mão? Quando você dá a mão para o anticristo, você está concordando com a doutrina errada. E o que que você tem atrás da testa? É o cérebro. Quando você aceita uma doutrina errada, você aceita a doutrina errada na sua mente. O que está atrás da sua testa? Sua mente. E quando você crê errado, você está marcado com a marca da besta. Quando você crê no evangelho errado. Não é que ele vai te impor fazer você aceitar o evangelho na marra, não. Você por si próprio vai crer na mentira. E crendo na mentira, automaticamente você está marcado com a marca da besta. E foi-lhes permitido que não matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião. Aqui nós temos a 6ª trombeta. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, o qual dizia ao 6º anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Aqui, irmãos, isso aqui se concluiu. Essas trombetas aqui, como nós já dizemos, não é só na grande tribulação, não. Isso aqui, essa parte aqui já aconteceu também. Quando vem um anjo terreno, que as pessoas não ouvem esse anjo terreno, então um anjo toca a trombeta também. E cai em pragas. Essa praga aqui, viram? E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês, ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Então, quando se fala matarem, as pessoas pensam que matar é a pessoa morrer e cair e ir para um caixão, que isso é morte. Não é só isso que é matar, não é a morte. O que é morte? Morte é separação de Deus. E o número dos exércitos, dos cavalos, era de 200 milhões, e eu ouvia o número deles. Isso aqui, ó, são demônios. Demônios que foram soltos no rio Eufrates. 200 milhões de demônios soltos. Esses demônios aqui são espíritos. Espíritos que se apossam das pessoas. O demônio da bebida alcoólica é um. O demônio do cigarro é um. Ou é o outro. O demônio da droga é outro. O demônio do jogo é outro. O demônio da prostituição é outro. Então são todos demônios, demônio do jogo, o demônio da rede social. Esse é um dos piores demônios, esse da rede social. As pessoas estão mortas. Não é só porque a pessoa está andando que ela está viva, ela está morta. Ela não sabe o que é Deus, ela não sabe o que é um evangelho. Ela está morta, ela está separada de Deus. Morte é separação de Deus. Se tirar os celulares desses jovens, eles morrem. Muitos falam que tiram até suas vidas se faltar a rede social. Então elas sobrevivem da rede social. Elas não suportam ficar sem a rede social. Eles podem até tirar suas vidas por causa da rede social. Eles não sobrevivem, eles estão mortos. Então tudo que eles veem na rede social, eles acreditam naquilo. Eles têm a rede social como Deus. Essas pessoas já estão mortas. Essas pessoas não se recuperam mais. Você não pode recuperar muitas pessoas. A rede social já o matou. Então, essas pessoas já estão mortas. Então, isso que é a morte. A morte é espiritual, é religião. Muitos estão mortos com religião. Essas pessoas não vai resolver você falar nada com elas. Elas estão mortas. Se Deus não tiver misericórdia. E assim viu os cavalos nesta visão, e o que sobre eles cavalgava tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saiam fogo, fumo, enxofre. Veja o que saía da boca deles. Veja se não são helicópteros, não são aviões, e não são tanques de guerras aqui, ó.
Por essas 3 pragas morreram. Pragas foi morta a terça parte dos homens. Muitos homens já foram mortos através de pragas. Isto pelo fogo, pelo enxofre que saía das suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Veja se avião não tem isso na cauda. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes. O que fica no céu quando solta aquela fumaça? Grande, e tem cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, foi da guerra, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro. Aqui fala da idolatria, idolatrar imagens de ouro, de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituição, nem das suas ladroices. Então, irmãos, essas pessoas, muitas pessoas estão mortas espiritualmente também falando. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos, que são os 12 apóstolos, mais os 12 patriarcas que estavam assentados em seus tronos, diante de Deus, veja, diante de Deus. Esse Deus aqui era quem? O Senhor Jesus Cristo. É apenas um Deus, apenas um trono no céu, veja. E prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, o que eras, o que há de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes. E trataram-se, e iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão dos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Deus vai destruir este povo que destrói a terra, essas pessoas que fizeram mal à natureza. E abriu-se do céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos e grandes saraivas. Aqui é o cenário que foi mostrado para João. Isso aqui foi bem separado, irmãos. Deus separou as partes, tudo separadinho, e foi mostrando a João as partes. Aqui é a parte dos anjos, dos anjos celestiais que tocaram suas trombetas. Então foi tudo separado. No próximo vídeo nós vamos falar aqui, veja, aqui nós temos a 7ª trombeta. E o anjo, e tocou o 6º anjo a sua trombeta. A 7ª trombeta, quer dizer, né? Aqui são anjos celestial. E vocês podem notar que eu passei a folha, aqui tá a 5ª trombeta. O 5º anjo tocou a trombeta, aqui a 6ª trombeta, o anjo tocou a 6ª trombeta. E aqui a Apocalipse 10 a gente saltou. Porque esse Apocalipse 10 aqui, ele fica entre o 6º anjo celestial e o 7º anjo celestial, que é a 7ª trombeta. E esse anjo aqui de Apocalipse 10 é o anjo terreno. Veja, mas aqui está escrito: mas nos dias da voz do 7º anjo. Esse 7º anjo aqui é o anjo terreno. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou seus santos profetas. Esse anjo aqui é um anjo carnal. Este é um assunto para o nosso próximo vídeo. Então, essa 6ª trombeta aqui, vocês podem notar que
podem observar aqui que esses anjos aqui, ó, são os anjos celestiais. Veja que o quinto anjo tocou sua trombeta. Aqui nós vemos aqui Apocalipse 9. Aqui a quinta trombeta é especificada aqui, ó, de cor bem escurinha aqui, ó, a quinta trombeta. Aqui a sexta trombeta de cor bem escurinha. E aqui nós vamos passar a folha. Vocês vão ver aqui a sétima trombeta. A sétima trombeta, que foi o anjo celestial. E aqui nós vamos voltar a Bíblia atrás aqui. E aqui Apocalipse 10 e tem outro anjo aqui. Ó. Esse anjo aqui já é o anjo terreno, que é o William Marion Branham, que é o Elias de Malaquias 4, versos 5 e 6. Veja que esse anjo aqui, ó, tocou diferente. Esse anjo aqui, ó, veio a voz desse anjo, veja. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Esse aqui foi a voz. Agora esse aqui não teve voz. Esse aqui tocou a trombeta. Esse tocar da trombeta aqui é a praga. Cada vez que ele tocava essa trombeta aqui, lá no céu caiu uma praga sobre a terra. Aqui o primeiro anjo também, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, aí caiu uma praga. E aqui esse Apocalipse 10 já é um assunto para o outro vídeo. Então na grande tribulação, irmãos, muitas coisas vão acontecer. Mulheres vão ser estrupadas nas ruas, assaltos acontecendo, supermercados sendo saqueados, porque o Espírito Santo não estará mais aqui. A anestesia nos hospitais não funcionarão, porque o que faz a doença se curar é o poder de Deus. Os remédios não funcionarão, a lei não funcionará, a terra virará de cabeça para baixo. A terra ficará sem controle. E aí bombas atômicas voarão por cima dessa terra. Voarão por cima dessa terra. E ninguém morrerá porque Deus não permitirá. Então isso vai ser uma purgação. As pessoas que aceitaram Jesus Cristo, automaticamente elas já foram mortas lá atrás. Aquelas que negaram o Senhor Jesus Cristo não poderão mais morrer. E ficarão aqui por 3 anos e meio, sofrendo, tomando tiro, bichos picando essas pessoas, todos os tipos de males, terremotos, fogo, saraiva, e a besta os atormentando, e essas pessoas não vão poder morrer. Deus não vai permitir essas pessoas morrerem. Elas tentarão buscar a morte e não poderão morrer. Isso aqui se transtornará em caos. Com Deus já está difícil. Agora imagine, irmãos, sem Deus, como é que vai ser esta terra? Esta terra só está intacta ainda por causa dos eleitos que ainda estão aqui em cima. Esses eleitos que têm o Espírito Santo. Mas quando esses eleitos saírem daqui, o Espírito Santo alça voo desta terra, porque o Espírito Santo só está aqui por causa destes eleitos. A partir do momento que esses eleitos saírem daqui e forem ao arrebatamento, o Espírito Santo sai dessa terra. Então é quando a terra se escurece, mostrando que a luz saiu daqui. A luz dessa terra são os poucos eleitos que restam aqui em cima. Os poucos eleitos que ainda temem ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando esses eleitos partirem, aí sim, a besta terá o domínio desta terra. A besta só não dominou essa terra porque não foi lhe dado o poder, mas ela terá domínio sobre essa terra durante 3 anos e meio. Que o Senhor vos abençoe. Continue nos ouvindo. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Amém.